muita força mesmo, da união desses países que hoje estão ainda unidos, os aliados, eles conseguiram derrotar o mundo. Derrotaram também as pessoas, porque o mundo todo teve que se ajoelhar diante do poderio das Nações Unidas e dos Estados Unidos, da Inglaterra e dos aliados, a França, a Itália, esses países aliados. E aí o que acontece, gente? A agenda global, é a que nós estamos falando, a partir dessa época, da guerra de 42, 43, dessa Segunda Guerra Mundial, ela começou agora a ter ela virar um organismo vivo, totalmente legitimado e cada vez mais legitimado, porque a legitimidade é a grande alavanca que move o poderio do sistema, entende? Então essa agenda, ela diz respeito a conduzir o mundo, conduzir o planeta para uma guerra catastrófica final e uma redo pop que você conhece. Para após isso, o mundo ficar enxuto e mais enxuto, entregar para um administrador que, mesmo sendo quase que onipotente, quase que o criador do céu e da terra, vai ser uma réplica disso, vai ser uma fantasia disso, uma alegoria disso, vai ser uma sátira disso, uma sátira da realidade do criador, que é o próprio demônio, Satanás, anticristo, que você quer entender, regendo o mundo. E eles vão entregar. Então, o que acontece? Essa agenda global que o Rubens sempre falou dela, é uma agenda criada por um grupo de pessoas superpoderosas. Quando eu falo aqui países, eu preciso falar países para que você entenda. Porque eles são a chapa branca. O país é o oficial. Mas são pessoas por detrás dos países, são famílias por detrás dos países. As famílias que acabaram com as dinastias antigas, das quais eles não tinham ligação. Quando eles foram unidos, esses grupos de empresários, famílias poderosas e ricas, em 1776, no dia 1º de maio, eles foram unidos com esse propósito de derrubar aquelas dinastias, como já foi dito aqui, e agora essas famílias regerem o mundo. Então eles estão regendo o mundo nessa ordem mundial atual, buscando criar a nova ordem mundial, que não é exatamente centros de domínios desse planeta, como Rússia, China ou qualquer coisa que se entenda. Essa nova ordem mundial que eles estão falando é um avatar, é um disfarce, para que a pessoa não enxergue a nova ordem mundial, que o Rubens já fala desde 2008, e que ela existe. Vamos dizer assim, essa agenda para entregar a nova ordem mundial, para consolidar a nova ordem mundial. Essa agenda para restaurar o período anterior a Nimrod. Agora vamos lá. O que tinha no período anterior a Nimrod? Você quer enumerar? Pode enumerar, porque isso aqui não sai da mente. Não precisa escrever, não precisa tomar nota disso. Governo único mundial, um único governo, regido por uma única corte mundial, a Corte Suprema e o Regente Supremo, anticristo, antimessias, tá certo? Um único governo, uma única moeda corrente, um dinheiro único para o mundo todo. Está longe disso acontecer? Fala sério. O mundo tem hoje condição de ter um regente único? Lembra de 2020? Talvez antes de 2020 as pessoas não pensassem isso e falassem, não, peraí, os países são soberanos, cada um manda na sua parte. Mas depois das ordens dadas de 2020 que todos os países obedeceram, eu vou tirar aqui que eu não sei, foi a Coreia do Norte, aí mais uns 2. Mas o que você conhece como mundo que é integralizado nessa globalização, qual que não obedeceu? Uma ordem que veio de fora do país, em 2020. Então, com 2020, para eles foi uma janela de oportunidade para o reset, eles falam isso. Para eles foi uma janela de oportunidade para colocar em dia o trem da nova ordem mundial. Para eles foi uma janela de oportunidade para muita coisa. E para nós foi uma janela de oportunidade, parafraseando ele com a janela, tá certo? Lá do Tedros, né? E também desse outro, do Fórum Econômico, Schwarz, esqueci o nome dele agora. Uma janela de oportunidade para nós, para poder ver a realidade da coisa. Porque antes não estava tão real como está agora. Agora está real demais. Agora você sabe muito bem que para ter um regente único, estou aqui com os 2 dedos aqui para não esquecer, viu, gente? Para ter um regente único hoje, o que falta? Você viu, uma ordem que veio de fora, o Brasil nem presidente pôde desobedecer.
Nem presidente pôde nem falar nada, nem sugerir nada. Porque o presidente brasileiro na época que sugeria algumas coisas, usou terminologia de jacaré, não sei mais o que, e você viu que ele foi severamente repreendido. O dono de uma emissora de televisão, nesse caso a Rede Record, de dia falou contra e à noite pediu desculpas. Dono da rede de televisão, está gravado. Isso foi tema até do programa do EV Sobral. Porque poucos dias antes de fechar os estádios, em 2020, o Rubens disse que iam fechar os estádios. E logo naquela semana fecharam os estádios. Tanto que o EV Sobral não esquece disso. Agora essa semana foi lembrado no programa da Rede Brasil de Televisão que uns 15 dias antes do fentanil, o Rubens trouxe a matéria do fentanil à tona. Fizemos 2 DVDs no Verdade Oculta sobre fentanil. Quando eu falo DVD é o modo antigo, né? Mas 2 vídeos, documentários sobre o fentanil. Apocalipse Zumbi, volume 1 e volume 2. E logo depois a explosão do opioides aconteceu, a mídia divulgou a epidemia de opioides. Então 2 vezes nós trouxemos no EV Sobral às portas de acontecer 2 fatos. E o que eu estou falando aqui agora, gente, estamos na nova ordem, estamos ainda na agenda global que o Rubens já fala dela, já denuncia desde 2008, tá certo? Já falamos da agenda do criador no começo, são 4 agendas, faltam mais 2 ainda depois dessas. Então o governo do Nimrod, ele era, como eu já disse, uma moeda única mundial. Hoje, o que você acha? É impossível implantar uma moeda única mundial? O dólar, você sabe que o dólar, ele está agora enfraquecendo. O iene está subindo. Estão falando em criar o BRICS agora, um dinheiro do BRICS. Então a moeda que corre hoje, por exemplo, na Argentina, a moeda do Brasil, o real, para isso tudo passar a ser uma moeda só, o que falta hoje? Com um banco central só no mundo todo, regendo tudo. Já não é praticamente o banco mundial que rege tudo hoje? Todos os outros são submissos a ele? Já não é assim? Só não rege a China, não rege lá a Índia, a Rússia, não rege alguns países. Mas rege o resto todos. Então, depois de uma terceira guerra agora, ficar tudo na mão de uma pessoa só, um regente supremo, você acha que é difícil? Você entende a pirâmide inacabada? A pirâmide inacabada que você conhece, que lá em cima tem um triângulozinho que é uma outra pirâmide, no meio ela tem um vago. Você sabe o que representa aquilo? Tem um DVD Prepare-se que a capa é uma pirâmide daquela. Naquele DVD Prepare-se eu explico detalhadamente. Porque o símbolo deles é o olho que tudo vê, que está dentro de uma pirâmide. Essa pirâmide ela está interrompida e tem o resto da pirâmide embaixo. Então a pirâmide de cima, em rápidas palavras, é na visão dos senhores do mundo, o regente deles. Que eles estão ali dando suporte àquele regente que está acima deles, mas está no vazio. Porque eles é que estão mandando naquele regente. Mas eu particularmente não creio que eles vão mandar no regente supremo. Para mim eles vão colocar lá Satanás. Eles não vão mandar em Satanás. Satanás vai ser vencido só com sopro. Mais nada. A gente crê ou não crê, né? Muitos criam quando não via nada. A gente já está vendo com 90%. Não vamos crer a partir de agora mais. Então vamos lá, vamos seguir. Moeda única corrente. Hoje, depois do blockchain, da corrente corrente de blocos, né? Que é a blockchain, que possibilita a criptomoeda, que é uma chave espalhada em todos os computadores praticamente do mundo. Uma chave que uma pessoa só não consegue ter acesso. E não sabe com quem está o resto da chave. É o blockchain, que possibilita dinheiro virtual, dinheiro criptomoeda. Tá difícil ter uma moeda única mundial de novo, agora no tempo do Nimrod? Vamos para outra. Governo único mundial, falamos dele agora. Após 2020, você duvida que é possível um só organismo, uma só pessoa, um só tribunal que julga as causas do mundo todo, decidir tudo a respeito de todo mundo? O que seria de Assange, o que seria de Snowden, que escapuliu dos Estados Unidos para fora porque estava com medo? E até brasileiro, teve um rapaz chamado Anderson, youtuber brasileiro, que também fugiu para os Estados Unidos por conta de perseguição, pediu asilo político. Estava essa semana lá no Alex Jones, dando entrevista. Quando for um Supremo Tribunal só, no mundo todo, apenas um tribunal regendo tudo, o pessoal vai escapulir para onde? E você acha impossível hoje ter um tribunal único? Então já falamos da moeda única e do regente único.
nenhuma soberania de nenhum país. Agora vamos para a terceira questão, que é o idioma. No Império do Nimrod havia somente um idioma. Depois da queda da Babilônia, que se transformaram em vários idiomas. Então eles querem isso de volta também. Eles querem um idioma único. E uma religião única de adoração ao anticristo. É isso que estão sendo preparados. Uma moeda corrente, um governo, uma língua, uma adoração religiosa. Mas Rubens, esses caras estão interessados em dinheiro, não em religião. Ué, se não é religião, por que então Júpiter se chama Júpiter, o planeta? Porque Horus é o da receita, da distribuição de remédio do SUS brasileiro. Porque Ija é da organização das receitas de médico. Porque Esculápio está lá na ambulância. A estrela de Renfã. Por quê? Porque você vê essas homenagens a Apolo. Os deuses gregos, eles não são religiosos. Eles não têm religião. E a religião deles não é contrária à do Criador, será? Então, gente, vamos lá. A agenda global, que o Rubens fala desde 2008, que você conhece muito bem, é uma agenda. É a agenda dessa reorganização pós-Nimrod, que ela vem começar a tomar forma em 1776, no dia 1º de maio. E ela vem agora a ser sacramentada após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, a Nações Unidas. E aí passa-se o tempo. Agora nós estamos para adentrar em uma outra agenda. Não é a Agenda 2030, essa só tem alguns anos, essa nasceu em 2015. Ela foi elaborada um tanto quanto antes, em 89, se eu não me engano, ou 99, depois eu vou atualizar certinho, mas ela veio acontecer em 2015 através da França, de uma organização climática que estava acontecendo na França, um evento. A agenda agora é a Agenda 21. Mas, Rubens, o que é a Agenda 21? A Agenda 21, coincidentemente, ela nasceu juntamente quando o Roberto Carlos começou a fazer música de natureza. Você conhece o Roberto Carlos? Roberto Carlos fazia propaganda para a coroa britânica. Ele era garoto propaganda da Shell. A Shell é uma empresa de combustíveis da coroa britânica. O Roberto Carlos cresceu muito porque teve apoio da Columbia. Columbia é Semiramis. Columbia é a CBS, tá certo? É Columbia Broadcast System. Você lembra que Roberto Carlos gravava na CBS. Columbia Broadcast System. Columbia é a Diana dos Éfesos. É a Mulher Maravilha. Ela é a Semiramis. Ela é a Estátua da Liberdade. Ela é a Mulher do Dinheiro Brasileiro. Ela é Artemis. Ela é tanta coisa. Então, é uma homenagem. Tudo é homenagem pagã. Roberto Carlos começou a gravar músicas falando da natureza a partir desse momento. A partir do momento que a ONU, em 72, criou uma organização que foi embrionária da Agenda 21. Mas, Rubens, a Agenda 21 tem a ver com 2021? Não. O nome da agenda é Agenda 21. A Agenda 21 nasceu embrionária. Eu vou ler um texto aqui com você para você entender melhor, tá bom? Olha para cá. Vamos ler aqui juntos, ó. Olha aqui. A adoção formal por parte da ONU do conceito de desenvolvimento sustentável ela começa na criação em 1972 da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Tá certo? É WCED. É a sigla. WECD. Até hoje existe. Olha aqui. Mudou dezembro de 2022. Você está acessando uma versão arquivada do nosso site. Esse site não é mais mantido ou atualizado. A plataforma de conhecimento sobre desenvolvimento sustentável foi migrada para aqui, ó. Por quê? Porque foram várias correções que eles fizeram. Várias atualizações. Várias modificações para poder começar, você sabe, a tapar as brechas. Um pingo é letra. Agora o que acontece? Agora é essa aqui, ó. Em pleno vigor. Com atividades em todo lugar do mundo, inclusive o Brasil tem aqui uma representação especial da Agenda 21, ligada ao governo e ligada a entidades sem fins lucrativos, que está muito atual. Se você for ver aqui, isso tudo aqui é encontro, ó. Maio de 2024, dia 6, dia 7, dia 9, ó.
vários encontros que eles têm feito. Eu não vou entrar no mérito agora, porque nós estamos discutindo aqui a Agenda 21, tá certo? Mas tá aí, você vê que eles estão em plena atividade. Vamos voltar para o Rubens. Então o que acontece? Ô Rubens, tu mistura tudo, o que tem Roberto Carlos a ver com isso? Não estou falando que é Roberto Carlos. O que tem a ver é que a partir daí começa uma movimentação na mente das pessoas para preparar terreno para dar legitimidade. Então a opinião pública é muito importante. E qualquer um que tem influência popular é uma ótima peça nesse tabuleiro de xadrez. Qualquer um, todos. Você quer ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa? Você sendo útil para uma organização, para um sistema que vai te municiar, que vai te favorecer, você vai dizer o quê? Eu não quero, eu não vou? Então não vamos crucificar ninguém. Eu não estou aqui maculando o Roberto Carlos. Inclusive eu admiro, e para mim a música mais bonita brasileira é Detalhes. Então não de maneira nenhuma estaria maculando. Eu estou falando uma realidade. A partir desse momento, pelas ligações que o Roberto Carlos tem com esse pessoal, tanto que houve uma cobertura no Roberto Carlos. Olha para cá, olha para cá. Tem uma cobertura no Roberto Carlos, meu irmão, que ele plagiou junto com o Erasmo. Ele plagiou 98% das músicas de sucesso dele, é plágio. Ele só respondeu o processo, se eu não me engano, por conta de uma música daqui da Argentina. De um cara totalmente fora do eixo do contexto. O resto tudo, os caras botaram o pano quente. Roberto Carlos plagiou Beethoven, plagiou todo mundo. Toda a música do Roberto Carlos, com raríssima exceção, 98% é plágio. Desautorizado, sem crédito, sem nada. É dele, do Erasmo e acabou. Tá certo? Mas ele sempre foi coberto. Sempre Roberto foi coberto por conta dessas questões. Então o que acontece? Quando ele começou a gravar, você não gravaria se fosse ele? Eu gravaria, você gravaria. A hipocrisia não tem como reinar diante de alguém que é realista. Se o cara tem talento, e tem, canta muito, é um grande artista, alguém pede para ele gravar um tipo de música que ele não vai gravar? Por que não vai gravar? Mas o que eu estou dizendo para você não tem a ver com o Roberto Carlos. Volto a dizer, nada a ver. Eu sou fã do Roberto, admiro ele, um grande cantor. E tudo. Para mim é um dos maiores do Brasil de todos os tempos. E o que acontece? O que eu estou dizendo é exatamente a instrumentalização da coisa. Que começaram a fazer músicas e envolver as pessoas em questões ambientais. E sabe de uma coisa? Olha para cá que isso aqui é muito contundente. Qual é o objetivo? É salvar o planeta? O objetivo é concluir a agenda global. A Agenda 2021 é em função da agenda global. A Agenda 2030 é em função da agenda global. Tá certo? Nós falamos agora há pouco da agenda global. Você já sabe qual é o interesse da agenda global, né? A realidade dela. Uma agenda são processos, são etapas que eles vão cumprindo, né? Tudo organizadinho. Então o que acontece? A Agenda 21, ela começa em 1972 com Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Daí para trás é um breu. Dali para frente eles começam a falar que a natureza precisa ser vigiada, cuidada, porque nós, seres humanos, estamos prejudicando a natureza. Tu tá entendendo ou não? Aí, depois dessa época de 72, começaram no mundo todo a fazer movimentações falando a respeito de natureza positivamente e sugerindo negativamente em favor da humanidade. Aí você tem outros contextos que estão ao redor. Tem a questão de, vamos dizer, eugenia, porque no meio desses homens muitos são eugenistas, desses comandantes, tá certo? Você tem questão de darwinismo em meio a isso tudo. Você tem questões, inclusive, de Malthus, Thomas Malthus, lembra dele? Do caos malthusiano. Tem toda esse invóculo que estão também envolvidos, são inerentes à questão toda. Então você vai vendo as ramificações. Mas Rubens, eu não sei do que você está falando, toma nota, depois você pesquisa quando acabar o programa. É assim que a gente faz. Então, gente, o que acontece? Com a adoção da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, começaram a fomentar essa ideia. Foi aí que nasceu sustentabilidade. Não estou falando contra nem a favor, estou explicando o que aconteceu. Até então não tinha-se essa consciência, essa luta, essa busca. Começou a falar em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável.
mudança climática, camada de ozônio, e isso, e aquilo, e tudo que está aí hoje. Tá certo? Começou a se falar nisso tudo. Não, Rubem, mas peraí, tem a HAARP que... Não estou falando dessas coisas. O que cria, o que não cria. Tá certo?